Ok, pessoal, então estamos aqui no dia 2 de maio, às 8h12, com a reunião dos anfitriões. E, antes de mais nada, eu queria saber, Guata, você conhece todo mundo aqui ou não? Sim. Pessoalmente, só não conheço o Marcelo, mas a gente já trocou alguma ideia por Trocou telefone, ideia. já conversamos. Então a gente não precisa se apresentar, não, né? Eu acho que talvez você, Guata, se apresentar, mas eu quero só fazer um check-in só para ver como é que a gente está. E quem quiser falar alguma coisa sobre a apresentação, pode ficar à vontade também. Mas o meu check-in que eu vou propor para vocês é falar como é que vocês estão e contar uma novidade da vida de vocês para a gente, coisa rápida. Posso começar por mim. Estou num dia corrido, mas achei bom, produtivo. A novidade é que o Michel, meu companheiro, voltou, conseguiu 100% de home office e ele voltou para Belo Horizonte essa semana passada, depois de um ano no relacionamento à distância, ele em Caratinga e eu aqui. Nós estamos comemorando aqui o regresso do Michel. Vou passar a palavra para a Sandra. Não mudo. Microfone, abre o microfone aí, Sandra. Meu dia também foi corrido, também foi produtivo. Chego ao final dele feliz, apesar de cansada. Não sei se tem novidade, não. Minha novidade é que eu fiz aniversário domingo e foi um dia muito bonito para mim. Foi um dia muito Parabéns a bacana. você. Parabéns. Sandra, passa para alguém. Vander. Olá, pessoal, boa noite. Acho que a minha cara denuncia, né? Eu estou cansado pra caramba. A barba, eu fico adiando, amanhã eu faço, não tem tempo, nem barba eu não estou fazendo. Mas tem uma novidade que era um feed burro, né? Como diz o pessoal na roça, é o documentário do projeto Memorial de Cidades, que era para setembro, eu recebi ele pronto sexta-feira. Então, é uma novidade que tem aí do projeto Memorial de Cidades. Passo aí para o Cláudio. Boa noite, gente, tudo bem? Eu estou saindo de uma reunião de educadores, né, para entrar nessa, mas já mudei a chave para a gente poder trabalhar aqui. E estou em trânsito, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou dentro do carro, né, trazendo a minha filha no jazz, estou esperando ela aqui, porque não vai dar tempo de ir para casa e voltar. Mas a minha novidade é que eu, numa celebração que aconteceu semana passada numa aldeia indígena, em Brumadinho, eu enviei um jogo da Carta da Terra de presente para essa comunidade. E agora eles estão me convidando para ir lá ensinar o jogo da Carta da Terra para toda a aldeia. Olha só. Então, Que assim, eu bacana. tô bem emocionado com isso, sabe? Porque é uma coisa que eu queria muito, sabe? Fazer contato com os povos originários. Aham. É isso aí. Qual o Bacana. nome da aldeia, Cláudio? Os Cariri é perto de os Córrego do Feijão. Cariri. Sim, Cariri. a gente foi lá também. Guata, lá? eu, Kleber, Iacito, José Carlos, né? Vocês foram lá? É perto de Córrego do Feijão, né? Em Aranha. É isso? É o Cariri Chururu, né? Isso. Nós estivemos lá. Cacique Carlinhos, né? Comanda lá. Então, a Sol levou o jogo, né? E eu me dispus a jogar e agora eu recebi o convite para ir lá. Então, pode ser que a semana que vem eu estou indo. Massa. Bacana. Muito bom. Então, vou passar para o Guata. Bacana. Boa noite a todos. Também estou chegando de um dia bem corrido. No meio da manhã a gente já teve a novidade que eu estou trazendo, a gente teve uma reunião de kickoff do Cirandas da Terra,
para poder iniciar, que é um projeto de mapeamento e capacitação de empreendedores de baixa renda. Aí estamos fazendo esse módulo lá no Pilar, Olhos d'Água e Vila São João. E o Cirandas da Terra visa ser um dos capítulos, né, do fundo maior da nossa cidade, então tem a ver com essa construção também. Então, celebrando hoje aí. Inclusive, preciso fazer uma postagem no grupo, foi tão corrido que eu não consegui postar que começou oficialmente, né, o Cirandas da Terra, mas é isso. Bacana, Guage. Passo para o Kleber. Kleber. Kleber, você está falando aí que a gente não está te ouvindo, não. Ele mandou pelo chat. O Kleber mandou pelo chat, deixa eu ver. Sim. Ah, Vou sim. precisar fazer o check-in por aqui. Estou bem e sem novidades. Animado para ouvir a proposta do Guata. Muito bem. Obrigado, Kleber. Então, você vai passar a palavra agora para quem? Sobrou eu. Marcelo ou Renato, né? O Renato não foi também, não? Eu vou passar Vou para tomar a você, palavra Marcelo. aqui, então. Eu vou tomar a palavra aqui. O Renato, então vai. Eu O Renato apontou aí. Tá, eu não tô também. Acho que são tantas novidades que eu não tenho novidades, sabe? Acho que a novidade é que semana que vem eu já estou indo, né? Então, tudo assim sendo resolvido a toque de caixa. O Guata veio aqui, a gente teve um bom período assim trabalhando junto e levou daqui os livros todos que tinham meus e do meu pai. Então, é uma sementinha aí para uma futura biblioteca comunitária, né? Por enquanto, tudo encaixotado, mas a novidade é esse sonho aí transferido, né? E para outro local e é isso. Estou meio cansado hoje, sabe? Acho que comecei a pegar uma gripe, algo assim, mas já recuperando. Beleza, Renato. Marcelo agora. Então, turma, para fechar, eu tô... Como é que eu vou descrever? Não chega a ser cansaço, não, mas tô consternado, que eu tive um dia difícil de discussão com a minha chefe, mas tudo bem, é da vida. A novidade que eu tenho é que eu conheci uma pessoa nesse final de semana que elogiou pra caramba o trabalho da nossa cidade lá em Brumadinho, através do Osmo, Renato. Você conhece? É o Gustavo, foi seu contemporâneo na faculdade de RI. Fugiu o sobrenome dele agora. O Gustavo, ele é associado da nossa cidade também. Sim, pois é. É o Gus, né? O Gus, esse mesmo. Ele trabalha com turismo comunitário. Exatamente, lá em Brumadinho e tudo, e ele é irmão de uma amiga minha, eu não sabia, aí trocando ideia num boteco esse final de semana, eu falei, eu trabalho em Brumadinho não sei o que eu falei da Associação Nossa Cidade, ele falou, pô, você é da Associação Nossa Cidade, trabalha em Brumadinho com os projetos, o Olson ajuda muita gente lá, fez vários elogios, fiquei muito feliz. O Olson, né, o fundo Brumadinho através da Olson. Beleza, pessoal. Então, encerramos esse check-in, pelo visto, todo mundo bem ativo nas funções e trabalhos diversos aí. Esse, para mim, foi o tom, a tônica do nosso check-in de hoje. Todo mundo em atividade. A pauta da conversa de hoje diz respeito à profissionalização da nossa cidade. O Renato mandou um link lá no grupo, né? Tem a ver com novo diretor, né? Talvez novo diretor de conexões, ou conector, seria o Guata, e a gente está aqui hoje para conversar sobre isso, né, Renata? Eu vou te pedir para fazer a introdução a este tema. Bem, a gente já tem falado há algum tempo, né, aqui no Conselho, da necessidade de profissionalização, né? Acho que isso já começou a se materializar esse ano com o novo sistema, né? Que é mais integrado, com a contratação da Lavínia como estagiária, né? Que já tem
feito algumas coisas do âmbito mais profissional, né? Assim, não como voluntário. E aí esses dois avanços aí, graças ao Wander, né? Que foi o puxador disso, né? E a gente começou a conversar também de um projeto de, até o final do ano, conseguir consolidar a nossa cidade nesse outro patamar, né, de profissionalização. Então, com uma pessoa empregada, né, como PJ, e mais uma estagiária, né, atuando junto. E aí a gente fez um projeto, né? O Guata, ele é um associado das antigas, né? Eu não sei que ano exatamente que ele entrou, 2015 ou 2016. É uma pessoa com muita experiência no setor social, em ONGs, em empreendedorismo social, e que demonstrou, né, uma disponibilidade e um interesse de estar assumindo uma função nesse esforço de profissionalização, né? A gente tem conversado também aqui no Conselho que, da experiência da nossa cidade, 10 anos, alguns caminhos parecem mais lógicos para essa profissionalização no momento, que é a questão da gestão dos fundos, e aí a gente tem tanto a sistematização, que está sendo feito pelo Kleber, pode, vamos dizer, colocar a gente em exposição e posicionado para profissionalizar nessa área, né? Quanto também um grupo que surgiu do Dragon Dream, que tem o próprio Guata, Carínio e Acito, trabalhando, e eu, né, atuando também, pensando nessa vertente. A vertente do patrocínio fiscal, que a gente já tem feito há algum tempo, e parece um caminho bem natural para a associação, né? E a continuação da questão do associativismo, né? Da gente juntar as pessoas e criar espaços para essa colaboração, né? Então, eu pedi daquela última reunião que a gente fez, uma reunião informal do Conselho, surgiu aí para a gente pedir para o Guata trazer uma proposta, e aí ele está trazendo hoje. Beleza. Então, essa proposta que está no Notion, foi você que trouxe, Guata? Sim. É claro que o Renato me ajudou a construir ela, né, fez várias contribuições, deu vários caminhos. A gente fez isso aí, posso dizer, a 4 mãos. Uhum. Você quer falar um pouco sobre ela? Vocês estão com ela aí, gente? Vocês estão... Porque eu estou com ela aberta aqui. Eu acho que talvez seja legal de acompanhar. Eu posso compartilhar aqui. Eu até li no final de semana, mas prefiro ouvir também de você. Então, eu estou me candidatando, né? Acho que eu posso dizer assim, para poder assumir essa função que está ligada a essa conexão mesmo, né? Tá ligado à administração, tá ligado à gestão, mas tá ligado à comunicação, tá ligado a processos operacionais. Então, entendo que pela experiência que eu tenho com gestão de projetos, com eventos, com relacionamento humano, principalmente ligado à área de educação, né? Tantos anos que eu passei em escolas e criando projetos também ligados a essa vertente educacional e, claro, com um recorte bem específico, né?
no desenvolvimento humano, nas conexões, né, legítimas entre as pessoas, na construção colaborativa, né? Então, até eu fiquei um pouco na dúvida ainda, e estou ainda, né, com relação a esse título, o que é esse título mesmo. Então, a priori, a gente ficou olhando para isso como algo como diretor executivo, e aí depois, olhando mesmo o próprio escopo, né, desse papel, as responsabilidades, e o que também que eu quero ajudar a nossa cidade a alcançar com isso, com essas horas que eu estou oferecendo, com essa experiência, com esse know-how que eu estou trazendo também, ficou parecendo mais que é algo como diretor de conexões. E aí, conversando com o Renato, conversando com o Vander, com o Cláudio, com algumas conversas que eu fiz com a Karine também, claro. Karine, minha esposa, me ajuda em várias construções, a gente é super parceiro, temos uma empresa junto de comunicação, marketing, e também ligado a essa área da educação, né, com esse recorte bem específico em educação e em qualidade de vida. Então, tentando buscar algo que converse mais, né, com o ambiente da nossa cidade, e aí acabei chegando nisso, diretor de conexões, mas até um comentário do Cláudio, conversando com ele ontem, ele falando assim: pô, diretor ainda de conexões é bacana, mas diretor ainda é um nome meio empoeirado, meio, né, assim. Ele falou assim: por que não agente de conexões? Né? E aí acabou surgindo também nesse meio do caminho essa palavra assim, conector. E aí, na verdade, fica um pouco na dúvida do que é essa, de qual nome que expressa melhor isso. Fiquei pensando também em designer de conexões, talvez fica, né, mais leve, mais fluido, e tenha mais a ver com isso, e não tem essa rigidez, né, esse engessamento de diretoria, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão menos importante do que o que a gente tem para poder olhar e analisar assim, mais para baixo assim, nesse papel, pensando mais para baixo, né, no caso do Notion, assim, mas pensando em mergulhar mesmo nisso, entender o que é essa função, quais são essas responsabilidades, né? E, enfim, eu acho que, de uma forma geral, assim, uma síntese, né, disso, eu acho que está bem ligado a esse nome mesmo, esse designer de conexões, né? Porque eu entendo que um tanto da minha responsabilidade dentro desse papel é ativar os círculos, talvez melhorar algum processo que já tenha dentro da nossa cidade. É também, claro, imaginar formas diferentes de captar recurso, de conversar com os associados, de envolver mais os associados, envolver outras pessoas para poder crescer também essa base de associados, né? Mas eu vejo que está muito bem descrito, assim, né? As responsabilidades. Talvez a gente pode ler esse papel, né, essa proposta toda. O que vocês acham? Para poder entender assim, com detalhes o que é. A gente tem tempo para poder passar uma visada em tudo isso e discutir algum ponto que, né, alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica, né? Claro, também. O que vocês acham? Vamos só combinar aqui, nós vamos até que hora, gente? Começou às 8, 9h30, um horário bom? Como é que tá para vocês aí? 9h30 para mim tá acho que é um tranquilo. horário bom. 9h30 para mim tá bom. Então, eu acho que temos tempo de fazer uma leitura, sim. Guata. Vocês preferem que eu faça? Acho que sim. Você vai fazendo e vai comentando, né? Se tiver comentários. E aí, gente, eu acho que quem tiver dúvida, levanta a mão aí, eu acho melhor ir respondendo as dúvidas no decorrer, Guata. O que você acha?
Sim, Então, vamos. acho que quem tiver Todo mundo dúvida junto, ou misturado, não tem comentário, interrupção, não. Vamos lá. então bora. Então tá. Responsabilidades, a atuação do diretor de conexões, ou conector, ou designer de conexões, enfim. Tem foco consolidar processos relativos a diversas rotinas da organização, tendo em vista a sua profissionalização. Ainda nesse papel, existe o objetivo de incentivar os associados para assumirem papéis e praticarem a autogestão dentro dos círculos de trabalho. Então, primeiro ponto aí, organizar reuniões semanais de gestão abertas a todos os associados com o objetivo de processar as tensões utilizando princípios de autogestão. Supervisionar a estagiária de gestão, a Lavínia. Executar sob orientação dos tesoureiros e com apoio operacional da estagiária as funções de tesouraria, que são registro e análise de lançamentos no sistema de gestão e emissão, divulgação de relatórios mensais, controle de contas a pagar e a receber, inclusive do fundo de Brumadinho, investimento do recurso em caixa e aplicações financeiras, né? A gente tem tudo, ou quase tudo, aplicado em poupança, e só dessa movimentação de poupança para um CDB, um LCI, um LCA, já vai crescer a renda assim, considerável, né? Já é como o Renato tem falado, assim, é uma fruta fácil de colher, né? Essa, e aí a outra tem mais para baixo, mas aí, próximo ponto, iniciar o processo de sucessão da diretoria para a gestão de 2024, então tem a ver com, é um processo natural, né, de engajamento, das pessoas se interessarem mais, participarem mais, né, do operacional, se interessarem mais pela instituição e querer desenvolver mais, claro. Consolidar gestão de fundos e oferecimento de patrocínio fiscal como produtos da nossa cidade. Então, a gente está com essa ideia de consolidar o fundo dos fundos, né? E consolidar também como acontece o crescimento em capítulos, né? A gente tem um capítulo de Brumadinho, aí estamos abrindo agora o capítulo de Cirandas da Terra, que é lá em Pilar, Olhos d'Água, Vila São João. Também a gente está fazendo o mesmo processo em Moçambique, com o fundo lá que Iacito e o pessoal da Ajudemo, né, estão ajudando, estão participando também dessa construção, tanto do fundo dos fundos, que a gente, né, por hora, a gente caminhou para FUSO, né, Fundo Social, nossa cidade, mas não está definido, a gente fez uma pesquisa, né, no grupo geral, tivemos uma votação. Bom, na verdade, eu não sei falar se foi expressivo ou não. A gente teve cerca de 13 votos, algo assim. Então, não sei falar com relação a outras atividades que teve, outras enquetes que teve, se teve mais ou menos engajamento. Mas eu gostei das participações, eu achei interessante e eu acho que o nome ficou tão redondo que praticamente todo mundo votou no mesmo nome. Não sei se foi também por conta da defesa que coloquei antes ou não, enfim. E aí, seguindo, experimentar novas formas de captação de recursos dentro da nossa cidade. E aí, dentro dessas novas formas, mapear produtos e serviços dos associados, propor parcerias, criar um catálogo e oferecer para empresas, né? Fazer, então, apresentações, pitches e começar a marcar reuniões em empresas, começar a fazer uma captação mais profissional mesmo. Buscar recursos públicos e privados que visam a manutenção de OSCs. Produzir e vender eventos presenciais e online, que é uma expertise minha, assim, de desenvolver eventos, de trabalhar produtos também, né? Como eu venho dessa área do marketing, da publicidade, então acaba que uma linguagem muito comum é essa de tentar sintetizar as coisas, transformar as coisas em produtos, tentar, né, passar a forma
mais digerível assim possível e, claro, entendendo, né, quem são os públicos, entendendo qual problema que essa ou aquela solução vem para poder sanar. Ativar os seguintes círculos de trabalho e atuar neles de modo que cumpram seu propósito. Comunicação integrada, geração de vínculos, administrativo e operacional, captação de recursos. E, bom, antes até de ir para metas, eu queria falar assim que muitas vezes eu posso estar passando uma visão, quando eu falo de trazer processos mais profissionais de captação de recursos, na verdade, eu não tenho acompanhado tanto, né, os processos que têm acontecido, ou eu posso pecar em outras partes também por talvez não conhecer exatamente, não tá com isso tão claro ou aprofundado, né, diversas áreas diferentes dentro da ANC, assim, então posso cometer alguma gafe assim de passar uma impressão própria e, na verdade, a circunstância está muito mais evoluída do que o que eu estou trazendo, assim, sabe? Queria só colocar esse disclaimer antes, assim. Antes ou, na verdade, no durante, né? Então, se a gente puder passar para a meta. Exato. Essa primeira parte aqui foi o escopo, né? Vamos dizer, são as responsabilidades desse papel. Tá claro? Está muito bem descrito. Uhum. Obrigado. Bom, então, daí, essas responsabilidades, elas vão... a gente vai conseguir colher quais frutos e quando, né? E como também. Então, ao final do contrato, em 31/12, né, desse ano que a gente está, primeira meta, a receita mensal livre da nossa cidade estará em R$ 5.000. E aí, para isso, a gente tem esse caminho aí, todas as anfitriãs pagando as mensalidades de forma fácil e recorrente até junho, até o final de junho desse ano, passar os investimentos da poupança para a CDB, ou LCI, ou LCA, até final de junho desse ano, ou seja, daqui a 2 meses, quer dizer, no máximo 2 meses de prazo, né, para poder realizar isso. Todos os guardiões e colaboradores sendo cobrados até esse mesmo período, daqui a 2 meses. Campanha para novas contribuições recorrentes, independente do status do associado. Então, conseguir comunicar mais, conseguir levar mais, também junto com essa meta, existe uma ação de comunicação que né, falar mais sobre o que é que a nossa cidade está fazendo, conseguir levar esse feedback também para os associados e conseguir envolver, né, de alguma forma nesse dia a dia, no que a gente tem de ações aí. Essa Aumento da base essas novas contribuições seria algo além do que ele já se comprometeu a pagar mensalmente? Sim, Entendi. campanha É de porque o aumento doação, da base está embaixo, né? Por isso que eu estou perguntando isso. sim. Ok. Então, essa possibilidade mesmo de criar vaquinhas, de criar outras campanhas que a gente consiga mais recursos com isso. Eu E, posso dar claro, não um, só... eu por favor, quem posso está dar um falando? pitaco aqui, Cláudio. Eu Sim, posso claro, dar um Cláudio. pitaco aqui nessa parte aí. Que eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que fora os anfitriãs, os associados têm uma contribuição anual. Eu acho isso nada produtivo, sabe? Eu acho que as pessoas até se esquecem de contribuir porque é uma coisa anual, entende? Então, eu acho que nós deveríamos ter uma campanha, não é de uma campanha de contribuições esporádicas, de vaquinha. Eu acho que nós temos que
ter uma campanha para que os associados contribuam mensalmente, mesmo que seja R$ 10 por mês. Qual é o problema de R$ 10 por mês para um associado? Né? Ele gasta mais do que isso aí numa happy hour. Né? E é isso. Sim. Então, eu acho que tem que mudar essa forma do associado para ele ficar mais ligado na associação a partir disso que você está falando, de colocar ele a par do que está acontecendo, de dar alguma vantagem mais para ele, como é que ele vai, o que ele está ganhando também por estar na associação. Né? Essa é uma questão que eu já tinha te colocado na conversa particular, e eu acho importantíssimo para a associação, para engajamento das pessoas e por questão financeira da associação. Sim, perfeito. E, né, com essa possibilidade de gerar boletos, e talvez a gente pode ter uma série de associados que faz uma contribuição anual e outro que escolhe fazer mensal, e aí a gente fica nisso de lembrar enviando os boletos. A gente pode facilitar esse processo, né? Talvez mandando pelo WhatsApp, pelo e-mail, diversificando também a forma dessa lembrança, mas sim, fazer essa campanha de contribuições mensais vai facilitar muito a situação, né? Então, tá. Daí aumenta a base de associados, novas fontes de receita por meio de captação de recursos para fundos que administramos e taxas de contribuição para programas independentes e projetos hóspedes, que é o patrocínio fiscal, né? Então, esses dois focos são importantes para a gente colocar agora, nesses próximos 8 meses, né? Então, tanto a construção desse fundo dos fundos e gerenciar esse fundo e ajudar os capítulos a se desenvolverem, como convidar mais pessoas, mais projetos para poderem atuar dentro da nossa cidade com a estrutura que a gente tem. O segundo ponto, teremos uma chapa completa para a realização da Assembleia Geral de eleição da nova diretoria em 2024. Então, já falei dessa importância também de engajar as pessoas, engajar os associados para poder que tenham mais pessoas interessadas em ajudar a gente a administrar, a tocar, né, a situação toda. Ponto 3, meta 3. Todos os processos e estruturação para a atuação da nossa cidade como patrocinadora fiscal e como gestora de fundos estará pronta. Então, os acordos, os formatos, os caminhos, né, a gente definir isso bem, transformar isso em processos e né, passar a evoluir isso enquanto processo. Quarta meta, os círculos de trabalho estarão em pleno funcionamento. Então, também tem a ver com engajamento, também tem a ver com entender o que cada pessoa que está dentro do círculo né, tem de facilidade, tem de proximidade. Então, eu estou pegando um pouco, estou oferecendo pegar um pouco dessa responsabilidade assim, de entender quem são os associados e conseguir lembrar dos associados que tem a ver com um ou com outro assunto dentro dos círculos e fazer essas conexões também. Meta 5, projeção financeira. Aí a gente tem a situação atual da nossa cidade, que tem a receita mensal de aproximadamente R$ 1.000 e a despesa mensal aproximada de R$ 1.500, então a gente tem um déficit mensal aí de R$ 500, né? E aí, com essa contratação, vai subir para R$ 4.300. Então, aí a gente está colocando aí essas metas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, de a cada 2 meses aumentar R$ 1.000 na receita da nossa cidade, claro, de uma
forma recorrente. É uma meta, eu vejo que é bem audaciosa, eu vejo que é uma meta, não é algo simples de fazer, né? Quintuplicar a receita da nossa cidade até o final do ano, até dezembro, mas vejo também que é algo alcançável, né? Pelo estágio que a gente está, pelas conexões, pelos projetos que a gente está fazendo e principalmente por esses dois focos. Em primeiro lugar, a gestão dos fundos, né? Então, a captação desses recursos para ir para o fundo, 10% entra para a nossa cidade, né, em forma de taxa administrativa, e aí os 90% é onde a gente vai trabalhar os capítulos locais, vamos trabalhar um Awesome e outras ideias, né, que a gente veja que a gente consegue ampliar, incentivar, né, outros projetos que estão aí locais. E por receita livre entende-se toda receita que é de uso discricionário da nossa cidade, ou seja, não está atrelado a um projeto específico. Ok. Vamos para a disponibilidade, aproximadamente 12 horas. Eu acho que, né, pensando em todas essas responsabilidades, pensando nessas metas também, mais ou menos 12 horas. Eu sei que no começo vai tomar mais tempo do que isso, né? Eu vou investir, eu vou estar né, mergulhado assim, né, nas questões da nossa cidade, com certeza mais tempo do que essas 12 horas, mas é uma referência, né, que a gente tem para poder para eu distribuir essas agendas e também estar disponível, né, para poder desenvolver esses trabalhos. A remuneração, essa proposta é uma contratação via pessoa jurídica com valor fixo mensal de 2.800 e mais bonificação à medida que a gente consegue essas metas de receita livre, que forem batidas de modo que, assim como eu falei acima, naquelas metas 5.1 até 5.4, né, que se a gente chega à receita livre de R$3.000 entrando para a nossa cidade, e aí essa receita livre quer dizer que não é uma receita de um projeto que entra e que vai gastar esse dinheiro com um projeto, esse recurso não entra para essa conta aqui, né, claro. Então, mas dentro dos projetos vai ter uma taxa lá que, por exemplo, o Cirandas da Terra, que a gente deu esse kick-off, né, fez esse pontapé inicial hoje, ele entrou no dia 20, R$75.000 dessa doação da Vale para a gente desenvolver esse trabalho nos próximos 7 meses nessa comunidade lá do Pilar, Olhos d'Água e Vila São João. Aí, claro que esse valor não entra como para contabilizar essa bonificação, mas dentro desse valor de 75 mil tem um valor de... gente, eu esqueci agora quais são os valores, mas tem um valor que é uma taxa administrativa dentro do projeto Cirandas da Terra, que, se não me engano, é R$400 ou R$500. Tem ainda, e aí esse valor que entra, né, que entraria para essa contabilidade assim das entradas, das receitas mensais, outros valores como esse R$75.000 que entrou da Vale, então a gente já está olhando para poder colocar num fundo de investimento, e aí esse fundo de investimento vai dar um retorno que precisa ser utilizado dentro do Cirandas da Terra, mas esse retorno desse investimento, esse rendimento, né, ele vai entrar praticamente direto na nossa cidade também, vai entrar como uma taxa administrativa, vai entrar como algo nesse sentido, que aí, claro, vai contar para poder
a gente olhar para esse aumento da receita mensal. Ô, Guata, Né? Guata, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei anos atrás numa ONG que fazia um trabalho lá em Córrego do Feijão, e era patrocinado pela Vale, né? E aí quem estava administrando esse projeto, recebendo da Vale, fez uma aplicação financeira do valor, enquanto não gastava. Isso deu a maior confusão, porque eu acho que a Vale não admite que faça isso, entendeu? Então acho que tem que cuidar, porque aí eles travaram esse dinheiro, não largaram mais, complicou o projeto lá. Tá? Então acho que é bom saber das regras da Vale para isso. Eu acho que não dá para fazer aplicação financeira. Então, É só hoje cedo um alerta, nessa... um alerta Sim, só. Né? é ótimo você ter feito esse comentário. Eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha, na verdade. E aí hoje cedo, nessa reunião de kickoff, com o Luiz, que é esse contato que a gente tem na Vale, com a Ana também, que é lá de dentro. Então eu fiz exatamente essa pergunta, se esse recurso a gente pode colocar numa aplicação financeira, e aí eles responderam exatamente isso. Se o rendimento dessa aplicação financeira for ser aplicado diretamente nos cirandas da terra, então é possível fazer essa aplicação. O que não dá para fazer é tirar essa aplicação financeira e levar para outro lugar. Né? Então, Mas... seria levar isso para a Associação Nossa Cidade. Né? Mas eu acho o seguinte, as pessoas que são contato, elas têm uma visão. Nós temos que saber o que o advogado colocou no contrato. Perfeito. Ler o contrato para ver, entendeu? Lá está escrito o que pode e o que não pode. Legal. Assim, para ter bom certeza, você ter levantado esse porque, alerta aí, que a gente vai pesquisar mais. Porque uma coisa assim é a pessoa falar, ficou no ar. Ah, não, porque fulano falou. Não, não é, sabe? Não, às vezes não é assim. É o que está... Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Ditado. Perfeito. Tá? Só Obrigado. isso. Ok, gente, alguma questão, alguma outro comentário ou dúvida? Meu comentário seria aquilo que você já comentou, Guata. Eu acho que vai ser desafiador mesmo. Eu acho que você tem uma estagiária, né? Então, talvez isso seja bem importante, você conseguir cumprir essas metas aí dentro desse tempo que você definiu, né? Assim, desse tempo semanal. Mas era só isso. Eu Wander. achei... Peraí, vão a Sandra, depois o Wander. Vai lá, Sandra. Pode ser? Eu achei assim espetacular o planejamento, super detalhado. Eu achei também, o Guato usou uma palavra que eu queria recuperar, há uma projeção um pouco, não sei, a palavra não é usada, eu estou cansada, eu não sei recuperar. Guato, você usou uma palavra assim... Audacioso. Audacioso, audacioso. Mas eu acho que quando a gente está assim, projetando inicialmente, eu acho que a audácia é bom, né? É bom, que aí vai calibrando depois. Eu acho que, com certeza, vai fazer muito bem à nossa cidade. Eu acho que a todos nós. Assim, alguém que possa... e a última coisa que eu quero dizer, eu gostei desse conceito do designer de conexões, assim, eu acho que sei lá, dá ideia de movimento, eu achei bacana, achei leve, como disse você, achei muito bacana. Legal. Beleza. Wander. Bem, eu não vou acrescentar praticamente nada, ou talvez nada ao que foi falado. A minha fala seria a que a Sandra falou agora, mas reforçando o que o Marcos colocou e o Cláudio também, porque aqui eu já percebi situações semelhantes no GEC com relação à aplicação de recursos não serem permitidos.
de alguns recursos. Então, eu não tinha me ocorrido essa questão, foi muito bem colocada pelo Cláudio, certificar isso juridicamente. O que eu acrescento ao que a Sandra, eu faço minhas as palavras da Sandra, do Marcos, do Cláudio, mas o que eu acrescento de meu é que, nossa, finalmente chegou. O que eu espero por isso aqui há muitos anos, que eu estou pensando em algo assim, né? Eu tenho muita proximidade com o GEC, que eu comentei com o Guata hoje ou ontem que nós conversamos, ontem, né? Pronto. Foi ontem. Tá vendo? Nem sei que dia que eu estou. Bom, mas eu, observando o GEC, eu conheci o GEC em 2003, por aí, era um arquivo de aço, uma mesa, duas cadeiras e mais nada no físico, em cima de um boteco mais barulhento da cidade, numa esquina, e com livro, as coisas tudo no chão, porque não cabia no arquivo, né? E o que eles tinham de concreto, apesar de ser virtual, né, eles têm ainda uma editora de círculo de livros espíritas, então eles vendiam muito livro. E eles começaram, a partir disso aí, evoluíram para programa Jovem Aprendiz. Antes dele teve outros menores, mas de grande porte. O programa Jovem Aprendiz, já estão há muitos anos com esse programa, dá uma renda substancial para eles. E para vocês terem uma ideia, final do ano agora, passado, inauguraram uma obra de mais de 2 milhões de reais, trabalhando com alguns processos que parecem com os nossos, mas que têm que eu chamo de profissionalização lá, sabe? É sistematizado, coisas que o Kleber está desenvolvendo lá a partir da experiência em Brumadinho. Eles têm princípios que são importantíssimos, e o primeiro deles são parcerias. Então, eles têm recursos, e isso vai servir muito como benchmarking para você, para nós. Por exemplo, eles fazem parceria e recebem dinheiro da VLI com um programa na margem do trilho urbano para evitar que jovens e crianças fiquem nos trilhos. Então, fora do horário escolar, eles estão praticando esportes. Então, a VLI vai lá e dá um dinheiro. Eles recebem dinheiro de editais de governo e eles geram seus próprios recursos, como o programa Jovem Aprendiz. Então, assim, o grande diferencial que eu espero ver a nossa cidade chegar, de certa forma já mas em pequena escala, eu gostaria de ver isso em grande escala, o GEC tem autossuficiência econômica. Se ele não tiver editais que ele recebeu dinheiro, ele roda e continua crescendo e fazendo projetos, né? Então, não estou falando só dele, não. Eu sugiro um benchmarking aí para a gente sair do quadrado dessa imersão que a gente está na nossa cidade e ver fora. Eu, pelo menos, vejo o GEC aqui como uma experiência. Acredito que o Renato conheça vários outros, o Marcelo conheça, o Marcos, não sei a Sandra, não sei o Cláudio, mas quais são vou chamar de associações, ONGs, quais são as organizações do terceiro setor que se profissionalizaram? O que delas a gente poderia inspirar para colocar no projeto, né? E a preocupação é uma só que eu tenho, é de que o tempo de dedicação vai ser pequeno, né? Mas a gente tem que sonhar grande, pensar grande, ser ousado, e nisso você está correto, e a Sandra percebeu bem, tem que ser assim mesmo. Tem que pensar o melhor e fazer o que der conta, né? Mas ficou muito bom o projeto, e eu acho que a gente vai dar um grande passo esse ano. Legal. Desculpa que eu falo muito. Legal. Posso fazer Pessoal, eu acho comentário? que o Renato quer falar. O Renato levantou a mão.
Eu esqueço de levantar a mão. Não, pode falar primeiro aí, ô Marcelo. Da outra vez eu falei primeiro, agora você fala. Ah, tá. Eu queria parabenizar o Guata aí pela ousadia. Um projeto muito bem escrito, muito claro, e que, como diz o Wander aí, tocou vários dos nossos sonhos ao mesmo tempo, né? Várias das coisas que a gente vem pensando, né, e vem projetando, e sonhando, e tentando executar sem muito braço, sem muita estrutura. Eu fiquei muito feliz de ter visto isso na proposta do Guata, né, falar de melhorar a nossa comunicação, de estruturar a captação, de organizar as nossas finanças. Acho que isso tudo vai ser sensacional, a evolução e a profissionalização, para usar esse termo que a gente está usando aí, da associação nesse meio tempo. Do meu ponto de vista, eu tenho que olhar um pouco para os custos, né? Eu acho que, apesar de custar para a associação e de a gente ver uma saída de caixa nesse primeiro momento, né, sem a receita imediata, eu enxergo isso como um investimento, que eu tenho certeza que vai trazer muita evolução de processo, de sistema, de maturidade para a associação como um todo, né? Então, se tudo der errado, eu sei que não vai dar, mas se tudo der errado, fica o aprendizado aí e a estrutura para a associação. E, né, com o esforço aí do Guata, e se tudo der certo, tenho certeza que temos de tudo para crescer, aumentar receitas bastante, né? Porque o mato é muito alto, né, Guata? Você viu aí, a gente faz muito pouco dentro do que é possível. Você capinar pouca coisa aí, já vai ter excelentes resultados, tenho certeza. E, enfim, até o final do ano nós vamos evoluir muito, tenho a menor dúvida disso. Bacana. Obrigado. Eu quero destacar um efeito que isso vai ter na diretoria, né? Porque isso é normal em todas as organizações assim, que são mais baseadas no voluntariado, que por mais que a gente fale assim, todo mundo vai fazer, vão fazer grupo de trabalho, não sei o quê, quem assume a responsabilidade lá como tesoureiro, diretor, tal, acaba que fica um pezinho, né? Fica assim, por mais que a gente tente distribuir, fica essa responsabilidade sempre. Quando a organização ela está profissionalizada, né? A gente olha, por exemplo, a Fundamig, que tem lá também uma equipe de 2 pessoas, né? Tem a Júlia como superintendente e a Tássia como assistente administrativa. Ela tem um corpo de diretoria que fica num papel menos executivo, né? E mais de supervisão, definição de estratégias, de caminho. E eu acho que isso vai ser muito bom para a associação, sabe? A gente poder ressignificar esse papel hoje, que é do conselho gestor e da tesouraria, para ser menos aquela agonia assim, de, puxa vida, esse negócio tem que ser feito e eu não tenho minha vida, tenho minhas coisas, né? Eu sei que eu passei muito por isso e hoje eu vejo vocês passando, né? Então, eu acho que isso vai ser um efeito muito, muito bom, sabe, para a associação de ter essa e mesmo para a sucessão, né? A gente tem já não o término dessa gestão, porque a gente colocou assim 3 anos renovável por 3 anos, né? Então, se for para continuar, dá para continuar, mas tem um momento aí no ano que vem da gente fazer uma Assembleia Geral potencialmente eleitoral, né? E trazer uma renovação, um rodízio, né? E aí as pessoas têm, né, acho que é um processo para fazer as pessoas, os líderes, né, aparecerem e as pessoas se sentirem mais confortáveis, né? Da última vez a gente fez aí o processo de eleição sem candidatos, né? E foi, sei lá, um período aí de meses para a gente ir consolidando devagarinho, conversando. Eu acredito que vai ser mais ou menos igual. E outra coisa que eu destaco são essas reuniões semanais,
que a gente fez algumas, mas depois deu uma parada, né? Eu acho que seguindo aí a lógica da autogestão, do O2, o Marcos pode falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante esses momentos de encontro e de trazer, olha, isso daqui tem que mudar, isso daqui não está legal, né? E a gente conseguir, como grupo, ir processando essas pequenas mudanças de uma maneira fluida, né? Então, essa rotina de toda semana ter um encontro, eu acho que vai ser muito importante. E aí eu conto tanto para a questão da eleição, quanto da questão dessas reuniões, com uma ajuda grande aí do Marcos Mudado, né, para orientar e até a gente consolidar esses processos aí. Maravilha. Eu acho que dentro da autogestão, a questão da ritualização dos encontros é algo fundamental, porque já que são as reuniões que substituem a cadeia de comando, é necessário que a gente tenha reuniões. Mas estou à disposição. Mais alguém, pessoal, quer comentar? Eu acho que para cumprir só uma norma nossa aqui, eu acho que eu vou perguntar se alguém tem alguma objeção à contratação do Guaja ou ao processo, né, ao plano de trabalho que está proposto aqui. Nenhuma. A minha questão ainda ficou assim, esse déficit que já existe, como é que ele está sendo suprido? E como vai ser daqui para frente? De onde sai esse... É uma pergunta que está aqui batendo na minha cabeça. Eu posso comentar sobre isso, Cláudio. Hoje a gente tem um acúmulo de recurso livre na casa dos 32 mil, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, porque pedi para a Lavina levantar isso hoje. 34.400, né? Então tem um recurso, uma poupança aí que... Nós temos uma poupança, né? Esse contrato do Guata até dezembro, ele dá 2.800 vezes 8 meses, né? Então 24, alguém faz o cálculo rápido aí, mas dá para aproximadamente 24 mil, né? A gente ainda tem mais um pouco. E 2.400, perdão. Dá uns 22 e tanto. Pois é, 22.400. isso, ainda tem um pouco aí. Então, assim, a gente Mas não... tem o gap também, que o que está faltando hoje ainda, antes da contratação. Que é R$ 500, né? E isso é recente. Isso foi só depois da mudança do sistema e da contratação da estagiária. A gente vem de um superávit aí nos últimos 12 meses, né? Todo mês. Agora, esses frutos rápidos, né? Por exemplo, a aplicação do dinheiro, eu estimo aqui que vai render para a gente, de imediato, né? Assim que aplicou, R$ 700 por mês, né? Com esse montante aí do novo aporte do Cirandas, né? Com esse valor também investido, e aí tem todos os poréns aí para ver como que isso funcionaria, né? Talvez tenha mais uma contribuição aí de, vamos dizer, 1% no mês desse valor, 0,8%, uma coisa mais assim, dá, vamos dizer, uns R$ 500, né? Então, só com isso a gente consegue chegar já nesse segundo nível. As cobranças, a gente não tem feito cobrança de ninguém, né? Até mesmo no círculo mais próximo aqui de anfitrião, a gente não tem... muita gente fala assim, eu quero pagar, como que eu faço? Eu espero um pouquinho, porque o novo sistema está vindo, e a ideia agora é que fique algo recorrente, bem mais rápido, sabe? Então, assim, Nesse sentido,
Eu só quero parabenizar porque eu sou um desses esquecidos, sabe? E eu acabei de receber um boleto para pagar agora em maio. Ai, que bom. Então, eu tenho que pagar os atrasados e muito bom. Eu só sou movido por boleto, entendeu? Então, eu acho que é importante. Eu acho que é isso aí. Valeu, Wander. Então, assim, eu acho que a gente está saindo de um platô, né? Vamos dizer que a gente está escalando uma montanha. Então, a gente ficou num platôzinho, assim, num lugar confortável financeiramente, em que é voluntário, né? A gente não tem despesa com aluguel, não tem despesa com folha de pagamento, tem pouca receita, mas mais do que a despesa, né? Então a gente ficou nesse platôzinho por um tempo. Agora a ideia é, até o fim do ano, a gente subir um pouquinho mais e encontrar um novo platô. Não é que a gente vai subir horrores, sair subindo desenfreado, não. É um plano de, ok, a gente sobe até aqui, onde a gente consegue sustentar um funcionário meio horário e uma estagiária. E com isso daqui a gente consegue ser sustentável e ter um superávit, né? Depois de estar confortável, tomar um fôlego aí, eu acho que a gente pode pensar em outros projetos, né? Outros crescimentos. E eu penso que o caminho ele está nesses dois produtos aí, nos três produtos, né? Na questão do associativismo, na questão dos fundos comunitários e do patrocínio fiscal, sabe? Com outras possibilidades muito promissoras, mas que já não são tão claras para mim, como, por exemplo, a comercialização de tecnologia social e assim por diante, né? Eventos. Aí na questão dos eventos, o Guata, a gente teve aí o Conecta em 2019, que é um evento que eu acho que vale a pena Tem que reeditar, né? reeditar, né? Porque é um evento assim com o objetivo de conectar os associados e ao mesmo tempo, por meio assim de a pauta foi muito ligada às minorias, né? Então teve umas sessões ligadas à negritude, à juventude, ao movimento LGBT, e eu já não lembro mais quais outros, né? Mas teve a gente viu que existe uma fome na sociedade, sabe? Para de mudança, sabe? De estar ouvindo das pessoas sabe, discutindo de uma forma empática e contribuindo com soluções, sabe? Então, eu acho que isso daí, ligado ao associativismo, sobretudo, né? E talvez também com repercussão no patrocínio fiscal de novos coletivos, seria algo que eu vejo que tem uns bons frutos possíveis. Eu queria... Sim. Perdão. Por favor, Sandra. Pode a Não, Sandra, eu depois o só... Wander. Tá, perdão, não levantei a mãozinha. Só dizer que esse evento foi um divisor de águas para minha aproximação para a nossa cidade, e mais, foi um divisor de águas para a participação social de muitos dos migrantes e refugiados com os quais eu trabalho. Houve uma discussão sobre agroecologia, foi muito legal. Enfim, inúmeras discussões aconteceram lá, e eu acho que isso que o Renato está falando é muito legal, assim, a nossa cidade ser também catalisadora de encontros de grupos que não necessariamente estão filiados à nossa cidade, mas conectar esses grupos e fazer a coisa circular. Eu acho que isso é uma função social da nossa cidade. Eu acho que isso pode trazer muitos frutos, assim, além de visibilidade, além de reconhecimento do trabalho. Eu acho que pode ser um espaço muito legal. Sim, eu só ia comentar que é uma necessidade humana, né? O encontro, o reconhecer em grupos, o associativismo, ele é uma necessidade humana, né? As pessoas precisam se sentir parte de algo, e se a gente consegue
desenhar esses caminhos, a gente consegue facilitar isso, as pessoas vêm mesmo, né? Acontece. Eu comecei fazendo o Festival Andando de Bem com a Vida na Praça da Liberdade em 2008, a gente começou fazendo só no coreto da praça, aí no outro ano, um dia só, uma noite só, Helder Araújo tocando, aí no outro ano a coisa já cresceu para 2 dias, para 6 tendas, no ano seguinte, 2010, a coisa já cresceu para 6 tendas, já começamos a ocupar a Alameda Central toda ali da Praça da Liberdade. Depois de 8 anos, a gente estava fechando a Alameda Educação, fechando metade da Bias Fortes para poder colocar uma feira de flores, para poder colocar quadra de peteca, de vôlei, fechando a outra para os caminhões da Fiocruz, da Secretaria de Saúde, da Pará, para poder dar aula de gastronomia. Usamos todos os museus do Circuito Liberdade. Então, assim, é muito gratificante ver as pessoas se unindo em prol de uma causa, em prol, ou de várias causas, né? No caso do festival, a gente tinha 7 pilares diferentes que tinham ações, que tinham várias coisas acontecendo o tempo todo. Então, isso da conexão humana, e que a gente passou um perrengue aí com esse período todo né, da Covid, a gente está retornando isso, e as pessoas estão retornando com sede para isso, porque, de fato, é uma necessidade humana, né? Cláudio, por favor. Não, então, além disso que vocês falaram, que eu acho que é a parte mais importante, essa conexão das pessoas, né, e da visibilidade da associação, eu volto àquela questão do associado, né? Por que eu sou associado? Então, esses eventos, eu acho que é uma espécie de retorno também que a associação pode dar para o associado, né? Ele vai lá mostrar qual é a história dele, entendeu? Ele faz parte de grupo, ou tem alguma coisa que é individual, ele vai lá mostrar. Então, é uma visibilidade para os associados também, né? Eu só queria acrescentar, ligando aquela coisa de, olha, vamos incrementar a receita com os associados, mas a gente tem que dar algo de volta, né, para eles. E eu acho que o evento serve para isso também. Bacana. Ô, Wanda, você queria falar? Baixou a mão, você desistiu? Eu baixei porque você já tinha anunciado que eu Então vai falaria. lá. Bom, o que eu queria chamar a atenção é para a questão da base de associados, e relembrando como eu cheguei na Associação Nossa Cidade, quais as perspectivas que eu vi. Em geral, a gente tem múltiplos interesses, né? Eu acho que um dos interesses que eu tenho é o de fazer algo pelo social, que já faço isso naturalmente, mas também tem os interesses pessoais, e, na época, com a possibilidade da Nossa Cidade Solutions, isso era foi muito atrativo para mim, e é muito atrativo para muitas pessoas que estão na nossa cidade hoje, e era muito atrativo para pessoas que deixaram a nossa cidade, porque tinham uma expectativa de também entrar num processo semelhante ao que a gente pode chamar de ecossistema de fornecedores ou de parceiros, e isso foi algo que a nossa cidade não conseguiu realizar de uma maneira profissional. Foi feito ocasional, pontual, e não é legal para rimar, né? Então, penso assim, é muito importante para o crescimento da base algumas questões. Primeiro, uma identidade com a cidade. É muito mais fácil eu procurar associados em Divinópolis como um representante, e é um título que foi criado aí no Dragon Dream de mudanças da nossa cidade, mas que de fato não consolidou, representante local. Então, reforçar o papel do representante local, designar uma verba para esse representante local fazer o mínimo de coisas, porque não dá para ficar tirando do bolso da gente, e construir efetivamente, ainda que não chame Nossa Cidade Solutions, ainda que não tenha uma estrutura muito
muito estruturada, né? Difícil, estrutura estruturada é redundante, mas assim, é preciso criar um ecossistema e uma visão de retorno que os associados possam ter. Vou dar alguns exemplos e já encerro. Captação de negócios, né? Ou divulgação das competências para que essas pessoas possam estar no mercado, divulgar isso. E a outra, que é um atrativo muito interessante para quem faz conta, não é o meu caso, mas quem vai lá e pega uma calculadora, né, e fica lá, tá, vou entrar, quanto é que eu ganho nisso? Então, quando a gente mostra, por exemplo, olha, você pagando R$ 50, digamos, você vai ter o Canvas, você vai ter o Zoom, você vai ter, se você somar, dá mais do que 50. Isso é uma das maneiras, uma das estratégias para a gente captar e crescer a base de associados. E a base de associados, para mim, é a base de tudo, porque os que já existem estão no limite dos esforços e das capacidades de entrega. Então, a gente tem que aumentar a quantidade de pessoas na associação, na nossa cidade, tanto pela questão quantitativa, quanto pela qualitativa, as novas ideias, novas visões e competências que vão chegar. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, né, está previsto no plano, mas podia ser mais explicitado em algum ponto aí, ou Guata, não sei, sabe? De repente, um círculo para que não seja a nossa cidade que faça isso, mas que sejam os próprios associados que façam isso, né? Um círculo de ecossistema de fornecedores, prestadores de serviços e até produtos mesmo. É isso. Sim, bacana. Na verdade, grande parte dessas responsabilidades ou dessas metas tem muito a ver com os associados, tem muito a ver com o tanto que todos nós conseguimos produzir juntos, né? Então, tem muita coisa executiva de produção que eu estou oferecendo, que eu estou, né, colocando à disposição, mas grande parte da minha ação é justamente conectar as pessoas, é justamente, né, incentivar, motivar. Então, tem muito a ver com isso. Eu não entraria com uma proposta dessa sozinho, né? Eu entro e tenho essa ousadia e tenho essa confiança, né, de apresentar esse projeto, de apresentar esses passos, mas por saber quem é a Associação Nossa Cidade, né? Quem faz parte, quem somos nós, quem que está construindo. Então, desde 2014 eu já acompanho, né, nossa cidade, às vezes mais perto, às vezes mais distante, né, mas a ideia agora é justamente mergulhar, entender mais os processos e canalizar, né, ajudar canalizar e catalisar, né, acelerar alguns processos, facilitar outros, mas sempre nessa pegada da conexão, nessa pegada da construção coletiva. Maravilha. Ô, Guata, só uma dúvida aqui. Seu telefone ainda é o 5940? Sim, há 20 anos, eu acho. Então, eu tenho seu telefone. Deve ser de 20 anos atrás, inclusive. Sim. Pessoal, a gente está partindo para o encerramento aqui. Faltam 5 minutos. Eu acho que eu tenho vou aproveitar vocês aqui. Eu tenho uma questão de trabalho, inclusive, que envolve várias pessoas aqui. Na última reunião na casa do Renato, eu saí com a tarefa que é para mim mesmo, né? Tem um projeto que eu acompanho, que está interessado no patrocínio fiscal, que é o aluguel solidário, e eu fiquei de ajudar a reescrever lá né, os procedimentos, coisa que eu vi que está no seu plano de ação também, quarta. E eu li o regimento, percebi que precisa reescrever coisas mesmo, tem muito ponto de dúvida, e eu comecei a tentar seguir o caminho que fala lá, que é conversar com o conselho gestor e com os tesoureiros. Fiz um contato com o Kleber, mas acabou que eu viajei, entrei de férias e eu mesmo desfiz o contato. A minha questão é, Guata, eu já começo a conversar com você, como que a gente pode dar andamento nisso? E eu acho que esse projeto pode ser interessante, porque ele pode aumentar
Paz de Associado, que é um projeto que tem muitos colaboradores, e o próprio aluguel solidário pode oferecer algum tipo de recurso mensal para... Porque já que eles estão interessados em utilizar, né, o procedimento financeiro, né, o equipamento financeiro da nossa cidade. Então, eu acho justo, inclusive, que eles contribuam com alguma coisa, né? Então, eu acho que pode ser legal para aumentar a nossa receita aí. Mas a gente precisa realmente redesenhar o processo, porque não está claro, né? Absolutamente não está claro. Sim. Então, na verdade, eu estou totalmente à disposição já. Depende muito mais de vocês do que de mim, assim. Quando que efetivamente eu inicio esse trabalho, né? E como que vai se dar essa parte burocrática também. Eu dependo muito mais de vocês do que eu fazer esse caminho, né? Mas já podemos conversar. Se a gente sai dessa reunião, né, com as coisas encaminhadas e se essa decisão, né, que os anfitriãs, né, estão tomando, na verdade, eu não entendo exatamente como usar isso. Os anfitriões, as anfitriãs, as anfitriões, os As anfitriãs. anfitriãs, a lógica já que normalmente na língua portuguesa se usa o masculino quando se refere ao homem e à mulher, então a gente vai equilibrar um pouco aqui e usar feminino. Ok. Isso. Então, assim, né, mais uma vez, dependo muito mais de vocês do que de mim para poder definir esse momento, assim. E claro que eu preciso de um tempo para poder estudar tudo, para poder ler tudo. Claro que eu tenho feito isso nas últimas semanas, né? E principalmente com o apadrinhamento assim do Renato, com a ajuda do Renato nesse caminho também, né? Que me ajudou a enxergar várias possibilidades, me deu vários caminhos. Mas claro que eu preciso de um tempo para poder entender cada processo, para poder entender como que as coisas vão funcionando. E claro, quero fazer isso em formato de tarefas e que seja o mais claro possível. Assim, já vi que a gente tem um Kanban lá dentro do Notion e talvez a gente pode usar o Notion como base dessa construção dessas tarefas, dessas entregas também. Enfim, a gente pode... na verdade, eu fiquei sabendo hoje também e eu gosto muito das ferramentas do Google, que o Google tem um gerenciador de tarefas, de equipes, esqueci o nome dele, mas é algo novo que o Google lançou, mas É que compete gratuito também? com Trello, acho que sim. Letter, não, Tables, Google Tables, acho que é isso. O Olha, Duarte, interessante. só assim para essa pergunta sua, né? Quem tem atribuição estatutária para contratação é o Conselho Gestor, né? Então, acho que o próximo passo é diretamente com o Conselho Gestor, né? Eu tô entendendo assim que aqui não teve nenhuma oposição, né? Pelo contrário, as pessoas estão bem empolgadas com esse projeto, com a sua contratação. E aí agora a operacionalização é realmente com o Conselho Gestor para ver quando que é melhor começar e tudo mais. E eu acho que a primeira tarefa assim, recomeçar esses encontros semanais, sabe? Porque aí você vai começar essas atividades todas, mas não começa sozinho, né? Então, Legal. por exemplo, quando você fala assim, eu preciso entender as coisas e tudo mais, nessa reunião você vai falar, por exemplo, olha, a minha tensão aqui é que eu quero começar ativar o círculo de captação de recurso, mas eu queria antes entender, né? E aí você já pede para a pessoa te explicar, ou enfim, isso na própria reunião vai desembolando. Em uma dessas, a gente pode colocar o tema do patrocínio fiscal, né? E aí a gente faz
uma chamada aí para os conselheiros aparecerem e a gente poder transformar numa reunião de trabalho mesmo, né? Legal. Bacana. Então tá, eu aguardarei aí o início das semanais, em uma delas, ou algumas delas, a gente participa para tocar esse negócio. Tá? Mas aí já tem que chamar o conselho para aprovar isso, Renato? Para aprovar a contratação do Guato? Acho que essa questão de quando começa, né? Não sei se tem necessidade, provavelmente, de um contrato, né? Enfim, essa operacionalização é o conselho que manda ver, né? Precisa de um contrato formal ou o que está no Notion ali já é um contrato? Aí eu não sei, aí eu acho que a gente recém contratou um contador novo, né? Está em transição entre esses dois. Normalmente os contadores eles fazem a sugestão, a recomendação de sempre ter um contrato, né? O Eu Wander acho que está tem que ter querendo. um formato de contrato, né? Tem que ter um formato. Wander. Só um comentário, né? O conselho está aqui, né? Então, o Cláudio, eu, o Kleber, tem que ter realmente um formato de contrato, mas eu sou pela aprovação. Eu acho que isso é uma decisão que pode ser tomada aqui agora em 1 minuto. Então, a decisão é que tem que ter um formato de contrato para ser assinado entre as partes, é isso? Isso. Sim. E quem que pode propor um formato de contrato? Para Você tem ser alguma tem um- referência de algum outro serviço que você tenha prestado, alguma coisa assim? Senão a gente pede para o contador. Não, o Guata não tem. Não entendi. Como? Você tem um Você Você tem modelo de alguma... contrato de trabalho nesses termos, mais ou menos, que a gente está firmando com você? Gente, eu acho que pode ser algo bem simples, anexando o programa que ele colocou como anexo 1. Isso. Por decisão do conselho, tal, no dia tal do tal, fica aprovado o contrato, pessoa jurídica, fulano, tal, anexo 1, detalhes do anexo 1, só isso. Tá, mas por mais simples que seja, alguém precisa fazer. Quem se dispõe aí a fazer esse contrato? Mas simples assim eu faço. Então, tá bom. Aí eu Se preciso. o Ah, simples talvez. assim atender, se vocês concordarem que atende, né? Agora, se falar, não, eu quero uma coisa com muita segurança jurídica, não sei o quê, é um advogado para fazer, um contador, né? Eu acho que não Não. precisa desse nível entre nós. Precisa Por isso que eu perguntei. qualificar as pessoas, né? Essas coisas. E até Coisas porque essa básicas de reunião um aqui está contrato. gravada. Qual é o documento? Mas Ô, isso que o Wander, Cláudio falou então. certo. Qualificar a pessoa jurídica envolvida, né? Qualificar as pessoas jurídicas envolvidas é bom. Wander, Fala, você gente. faz a proposta e manda no grupo seus aí? Manda para o Guata também? Mando, eu Uma faço isso amanhã, minuta mando uma minuta para escrever a várias mãos. para Tá bom. colaborações. Isso. Ok. Maravilha. Eu voto com o relator. Então, gente, Tá eu bom. acho que vamos fazer o check-out. Vamos. Em uma palavra, como é que vocês estão saindo aí, gente? Vai, Cláudio, eu sei que está precisando. Então, eu tenho mais de uma palavra, eu estou saindo bem, né? Eu acho que foi muito produtiva a nossa reunião, mas eu tenho um comentário para fazer, que eu fiquei o tempo inteiro aqui observando, que das anfitriãs aqui, só a Sandra tem direito a não ter barba. E aí só falta o Renato botar barba, entendeu? É isso aí. Uniforme, é um novo uniforme aqui. Todo mundo tem barba, menos o Renato. Mas o Kleber Kleber não tem, tem não. barba? Eu tenho. Ó, Como é que você então, está só saindo, ô, Marcelo? Uma palavra. Eu estou empolgado com as novas possibilidades. Sandra. Abre o microfone aí, som. Sandra. Microfone.
Eu estou dizendo que eu saio descansada. Eu cheguei muito cansada, mas eu saio mais energizada. Ah, gente, então a gente está com um poder especial aqui, hein? Wander, como é que tá? Como é que você está saindo? Eu saio com muitas expectativas. Kleber. Ó, o Kleber até apareceu, gente. Tá de barba. Estou animadíssimo. Tô de É barba. mesmo, tem barba. Estou animadíssimo com essa possibilidade de profissionalizarmos a associação. Bem animado. Marcelo. Eu já falei, não falei, não? Falou? Eu tô Desculpa. empolgado. Eu saio Não, eu empolgado. também, eu seguindo o Marcelo, eu estou bem animado também com essa experiência. Eu acho que vai ser bem legal. Renato. Eu saio celebrando e também, igual a Sandra, eu saio mais descansado. Vamos fechar com você, Guata. Como é que você está saindo? Eu estou entusiasmado. Eu estou mais descansado também, eu posso dizer, porque eu estou feliz, estou entusiasmado, estou com uma boa perspectiva, assim, e, sobretudo, muito grato por fazer parte, mais, né? Mais ainda da nossa cidade, misturar mais ainda e envolver mais e poder desenvolver mais. Obrigado a todos e toda. Valeu. Gente, brigadíssimo. Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, Boa noite. Boa noite, gente. gente. Beijo Vai ser grande. lindo, Guata. Prazer revê-lo. Obrigado.